silenciaram até o momento. Portanto, gente, 11 horas e 16 minutos é chegada a hora da nossa entrevista e hoje o Ligado nas Cidades recebe o presidente do Instituto da Previdência dos Servidores de Natal, Tiago Marreiros, está conosco nessa manhã de sexta-feira. Seja muito bem-vindo, Tiago. Prazer. Bom dia, Andresa. Bom dia, Júlio. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. Tiago, completando aí, fechando o ano, né? Fechando um ciclo. Quanto tempo já está na presidência do Instituto? Completa 8 anos. 8 anos. Os cabelos brancos não negam, né? Mas, Tiago, recentemente a gente teve informações acerca de uma suposta dívida que o Instituto da Previdência teria, que não estaria repassando valores devidos para, enfim, que não estaria fazendo o recolhimento correto desses valores de servidores. Queria que você explicasse essa denúncia, de onde foi que surgiu isso e até onde é verdade. Então, o Natalprev foi objeto de auditoria por parte do TCE, e o que é muito corriqueiro e comum. Todos os anos passamos por esse processo de auditamento, né, de auditagem, e de fato o TCE apura nesse último processo, que se reporta ao período que vai de 2018 a 2023, são 6 anos ao todo, e ele apura se houve falhas nas contribuições, defeito na arrecadação, alguma pendência financeira, e identifica que ao longo desse período, em alguns momentos espaçados, houve recolhimentos a menor ou ausência de pagamentos, e apurou que o Natalprev tem hoje um passivo previdenciário devidamente equacionado, tá? Da ordem de 672 milhões de reais. Sim. E aí a gente vai dizer, poxa, não pagou ao longo de 18 a 2023 esse valor? Não é isso, pessoal. Isso é todo o valor que foi inserido dentro de um parcelamento especial, tá? Autorizado pela Emenda Constitucional 113, e esse parcelamento foi realizado pelo Natalprev, pelo município junto à Natalprev, em 2022, e como eu disse, equacionou todo o débito. E esse passivo não significa dizer que ele é desse período, tá? Para vocês terem uma ideia, desses 672 milhões de reais, já com encargos, com multas, com juros, 481 são de gestões totalmente anteriores à gestão atual. Sim. Então, são dívidas que remontam aí a alguns parcelamentos desde 2003, que eles eram parcelados, reparcelados. E à medida que a gente vai tendo novas possibilidades legais, por óbvio que o município utiliza desse mecanismo para reequacionar o seu caixa, organizar o fluxo para poder pagar previdência em dia e parcelamento em dia. E hoje a gente pode dizer, Júlio e Andresa, que Natal, o município, a prefeitura, está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações previdenciárias. Tiago, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar sobre a questão da Previdência, que muitas vezes, no caso do Estado, eu vou tirar o recorde do Estado, fazer uma comparação com o município, que o Estado tem que aportar um valor de aproximadamente, era 80 milhões mês que tinha que se colocar, hoje deve ter até um pouco mais do que isso, para aportar dentro da Previdência. Eu queria saber qual é a situação da Previdência do município, se é necessário que a conta única do município repasse para fazer o pagamento dessas pessoas, ou se a Previdência daqui consegue andar com as próprias pernas. Então, para te responder, é importante primeiro explicar que as previdências são diferentes. Claro. Tá? Em Natal a gente funciona sobre um regime que a gente chama de segregação de massas. Nós temos 2 grandes fundos previdenciários separados. Um que são os servidores mais antigos e onde estão hoje a maioria dos aposentados e pensionistas, chamado de FUNFIPRE, que é aquele grupo de servidores que ingressou no município até 30 de junho de 2002. E o outro é o que a gente chama de fundo capitalizado, que são os servidores mais recentes, a partir de julho de 2002, e que naturalmente têm mais ativos do que inativos ainda. Tá? Nessa sistemática, o fundo financeiro, que é chamado de fundo deficitário, fundo podre, fundo pobre, Sim. Ele depende de recurso do Tesouro. Sim. Tá? Porque, de fato, hoje ele tem quase o dobro de inativos frente à quantidade de ativos. Ele funciona em regime de repartição simples. Então, aquilo que a gente arrecada dos ativos, paga os inativos, e a diferença é complementada por recurso do Tesouro. Já o outro fundo tem uma sobra financeira muito grande. E era nesse fundo que a gente sempre focou, tá? Trabalhar bem o recurso, capitalizar bem esse recurso, investir bem esse recurso no mercado financeiro. E para vocês terem uma ideia, quando
a gestão atual assume o Natalprev, lá em 2017, o patrimônio girava em torno de 330 milhões de reais. Hoje a gente já tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de provisões de recursos financeiros guardados, né? É o que a gente chama de reserva matemática previdenciária. E por causa desse grande resultado, Natal hoje deixa de ser uma previdência deficitária. À época, o déficit da previdência nesse fundo rico era de 88 milhões de reais, então era deficitária. E hoje o nosso superávit alcança 1 bilhão e 27 milhões. Diferença singela, dever 80 então, e ter 1 bilhão e 200. O que é que isso significa, Júlio? A gente, na Previdência, se trabalha muito aliado à ciência atuarial. Então, o que é isso? Você pega toda a massa de servidores que a gente tem nesse fundo capitalizado, que estão ativos hoje, posterga eles até a idade de aposentação, considera a expectativa de vida até terminar o prazo dessa expectativa de vida neles na condição de inativos e ainda considera os eventuais dependentes previdenciários que eles tenham, sim, jogando essa geração atual até 2120, tá? O ano de 2120, que é quando a gente considera que essa geração atual se encerrará. Até o último dependente do último beneficiário. Torcendo pra turma morrer até 2120. Vamos falar o português, claro, pra poder ter dinheiro pra pagar os que estão. Esse número mágico aí de 1 bilhão. Não, mas se 2120, pelo amor de Deus, né? Não, tá bom, entende, né? É o servidor, depois ele se aposentando e depois o dependente dele sim, chegando até o término do seu direito de benefício. Ok. Tá? Então, teoricamente, a gente está falando aí de 3 gerações. Né? E o que é que isso significa? Se Natal conseguir receber tudo que tem para receber ao longo desse período e pagar todos esses benefícios de toda essa geração de uma forma grosseira, é como se ainda sobrasse 1 bilhão em caixa. Sim. O que é que isso mostra? Que Natal é uma previdência viável. Natal tem uma previdência viável, solvente. Esse bilhão, Tiago, ele está aplicado e esse rendimento que é utilizado ou é para fortalecer esse fundo, como é? Vamos lá. São 2 números distintos, apesar de parecidos, são distintos. Hoje a gente tem reservas financeiras, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões aplicados no mercado financeiro. Sim. Há uma taxa de rentabilidade hoje que a gente vem batendo ano após ano, que é o que a gente chama de taxa meta-atuarial. Tá? Você tem uma ideia, nosso investimento rende 1,2, 1,3, às vezes meses que chega a 1,8 ao mês de rendimento. Nossa, então aí assim, quase 14%, até mais do que 14%. A gente bateu o ano passado 15,3%. 15,3% de 1 bilhão seria aí mais 115 milhões, né? Então assim, a gente bateu 1 bilhão esse ano, infelizmente não foi ano passado. É a pena. Mas Natal recebeu 2 prêmios esse ano, tá? A Previdência de modelo de gestão previdenciária em julho, no maior evento nacional de previdência, que é o Congresso ABPEM, e em março, em outro evento, a gente alcançou a marca de 1 bilhão, né, ali no finalzinho de janeiro, e fomos premiados também por estarmos dentro de um universo bem seleto, que são apenas, hoje, 48 RPPS no Brasil, né, regimes próprios de previdência social, que conseguem ter esse indicador. E Natal em março era o 48º, hoje já somos o 43º. Olha aí. Então a gente cresce a passos largos e com a capacidade de gerar, o que eu acho mais interessante falar, Júlio e Andresa, não só a receita ordinária, né? Natal, hoje o Natalprev vem buscando soluções viáveis com receitas extraordinárias, recuperação de créditos perante outros regimes, melhoria cada vez mais na capacidade de investimento, capacitação do servidor. Então, com tranquilidade, a gente pode dizer hoje que a Previdência de Natal, ela não só é superavitária, como ela é viável e agora, segura. Tiago, eu ia te questionar justamente isso, acho que vem aí a calhar o que você vem colocando, que era se o Natalprev ele se prepara. Porque a gente tem uma perspectiva que mundial até, que a nossa população ela vai cada vez mais envelhecer. Não temos mais aí os nascimentos praticamente, né, como antigamente, e vai chegar no momento em que a Natalprev vai ser ali a grande, né, a grande instituição. Vai pagar muita gente. Pois é, para tratar das pessoas, né? E vocês desde hoje já se preparam? Eu vejo que com essa explicação que você deu aí, com certeza é por esse lado, sim. Mas existe já uma preparação para esse futuro que é um futuro que a gente já é perceptível? Sim, existe. Se você pegar num curto espaço de tempo, e aí eu faço essa análise de 2013 até hoje,
que é quando começa esse atual ciclo de gestão, né? Carlos Eduardo, Sim. reeleição de Carlos, Álvaro Dias por sucessão de Carlos e Sim. reeleição de Álvaro. Uhum. Se você pegar esse universo aí, que teoricamente seria a mesma gestão, em termos de pensamento previdenciário, por assim dizer, a despesa aumenta substancialmente e muito aliado a isso, Andresa. Sim. A quantidade da nossa massa de segurados. Em janeiro de 2013, nós tínhamos aproximadamente 3.800 aposentados e pensionistas. Hoje nós já temos 6.400. Esses aposentados estão mais no fundo podre? Mais no fundo. Eu não gosto de falar nesse termo. Feio, né? É feio. Grosseiro, né? Então vamos falar esse fundo deficitário, tá? Vamos chamar de Funfipre, é o nome o dele. Funfipre? Funfipre. Funfipre, pronto, o Funfipre. Tiago, uma dúvida que se tem, quanto é que o município precisa aportar mensalmente no Funfipre? E você falou de 2.100 e pouco para o pessoal... 2.120, para a turma a geração morrer. atual. E o Funfipre, a previsão dele é de ser extinto em que ano? Tem essa previsão? A gente ainda tem pessoas aposentando no Funfipre. Ainda Tá? tem? Ainda tem. Nossa, vocês estão falando do pessoal que está há mais de 25 anos. Década de 80, década de 90, Pessoa quem que entrou mais nesse de período, 40 anos de... Tem um servidor, tem um caso bem interessante, Júlio. Eu tenho um servidor com 52 anos de atividade no município. E não tem compulsória não para esse povo? Tem, mas ele não atingiu 75 ainda. Ele Então... entrou no município com 20 anos. Tá com 72. Sim, é 75 a compulsória? A compulsória. Ah, tá, eu pensava que estava com A gente 70. tem uma taxa de manutenção do nosso segurado muito intensa. Para vocês terem uma ideia, quando você completa o requisito de elegibilidade, a mulher, servidora pública municipal, ainda permanece exercendo as suas atividades. A média é isso, tá? 8 anos. Nossa. Então ela completa a sua idade de aposentar e ela permanece trabalhando por 8 anos. E o homem, essa taxa é um pouquinho menor. Até porque a idade do homem é 5 anos à frente, né? Então o homem ainda permanece 5 a 5 anos e meio no exercício. Aí com relação ao Funfipre, quanto é aportado? Tem esse valor mensalmente? Temos. E quanto tempo esse deve o déficit hoje do Funfipre, ele chegou a bater 8 bilhões de reais. E aquele déficit atuarial que a gente chama, né? E à medida que a gente vem trabalhando essas políticas de reorganização dos fundos, isso vem sendo amortizado. Hoje, o município, até junho, a parcela de transferência girava em torno de 21, 22 milhões de reais por mês. O que é muito volumoso, porque você imagina que ele está beneficiando ali aquele universo de 5.500 pessoas em detrimento de todo o resto da população. E aí, até uma atitude, vou chamar assim, atrevida, corajosa, do prefeito Álvaro, junto com a equipe técnica da Previdência e da Procuradoria, nós desenvolvemos um trabalho de revisão dessa segregação de massas. E aí, em junho desse ano, passou um projeto de lei que até veio à tona, muita discussão, que Álvaro estava sendo autorizado a botar a mão no fundo previdenciário, não tinha nada a ver com isso. A prova é essa, que o recurso está lá todo preservado e guardado. Houve uma transposição de aproximadamente 1.800 vidas do fundo financeiro, do fundo podre, para o fundo capitalizado, tá? E esse comprometimento do Tesouro reduziu em mais ou menos 10 milhões e meio de reais por mês. Nossa, então isso já é um salto. Pra você ter uma ideia, Natal voltou à condição que ela estava em março de 2013. A condição previdenciária. Sim, voltou à condição previdenciária que eu estou dizendo a título de economia. Sim. Né? Então isso dá uma folga no Tesouro Municipal para ser aplicado em outras áreas de essencialidade da comunidade munícipe, né? Tiago, algo que foi discutido já, a gente já falou outras vezes aqui sobre previdência, e algo muito complexo, principalmente para mim, que sou um tapado com relação a números, mas se falou, o próprio Nereu Linhares, que é da Previdência Estadual, sobre a necessidade de se contratar mais pessoas até para esse fortalecimento do fundo, e eu queria aqui uma opinião sua a respeito dessa possibilidade, porque a gente sabe que a contratação de mão de obra terceirizada, tanto no município quanto no estado, é grande, são servidores terceirizados, e até que ponto a contratação dessas pessoas de maneira efetiva mesmo, através seja de concurso, enfim, de alguma maneira que eles pudessem contribuir com a Previdência, poderia fazer um diferencial nessa arrecadação. Vamos lá. Para a realidade do Estado hoje, o Estado em 2014, vocês devem se recordar, o Estado reuniu os fundos. E rapou. Tá?
Na verdade, é que consumiu muito rápido. Sim. A folha previdenciária do Estado, ela é muito alta. Acho que hoje deve estar girando Quase em torno 500 milhões. Eu acho que previdência nada, a folha do pessoal. a folha de previdência, eu acho que gira em torno de 150, 160 milhões de reais por mês. Eu não tenho esse dado preciso, tá, pessoal? É só o que eu vejo na imprensa. Então é muito alto o custo. Na hora que ele reuniu os fundos e transformou tudo em repartição simples, em um curto espaço de tempo se consumiu aquela reserva financeira que no Estado girava em torno do que a gente tem hoje no município. Sim. 1 bilhão e alguma coisa. Então, na hora que você tem novas entradas, com novos concursos públicos, novos servidores efetivos, você termina aumentando a sua massa arrecadatória, cresce receita previdenciária e naturalmente diminui o custo do tesouro com previdência, mas em contrapartida aumenta a despesa salarial. Sim. Então esse cálculo ele tem que ser muito bem feito. Aumenta a despesa. O custo-benefício disso. Para Natal já é um pouco diferente. Tá? Você perguntou do Estado, Sim. tratando de Natal, se a gente tiver novos concursados hoje, todos eles irão entrar no Fundo Novo. Sim. Que hoje ele é absolutamente sustentável. Para vocês terem uma ideia, com as reservas financeiras que a gente tem hoje, se a gente só capitalizar isso, a gente começa a utilizar recursos de reserva previdenciária para pagar a folha em 2042. Nossa, então muito tempo ainda, né? Então se a gente só capitalizar, o que é que eu estou dizendo com isso? A gente não vai arrecadar mais previdência. Vamos só trabalhar naquela taxa de crescimento de 14%, 15% ao ano. Então já é um valor bem significativo, Bem que dá significativo. uma segurança Mas grande, a gente ainda tem as arrecadações, os parcelamentos que estão em dia, com lastro no FPM, que é uma coisa que tem que se elogiar. A coragem que o prefeito Álvaro teve de enfrentar o problema com eficiência, eu acredito que tenha sido o primeiro prefeito da história de Natal que tenha feito isso. Tá? Enfrentou o problema com eficiência, comprometeu um pequeno pedaço do FPM para garantir que o parcelamento fosse pago rigorosamente em dia e garantiu com isso que a Previdência conseguisse ser paga em dia também. Então ele equacionou toda uma dívida pretérita de outras gestões, colocou essa dívida em dia, ainda que seja em sede de parcelamento, que foi justamente aquela celeuma, aquela notícia dos 672 milhões, e passou a pagar a Previdência rigorosamente em dia. Essa soma de fatores garantem que o Natalprev seja absolutamente eficiente do ponto de vista do pagamento de benefício, tá? De capitalização de recursos e de reservas matemáticas para o futuro. É impressionante. A gente vê uma gestão feita dessa maneira, como você está mostrando aqui os dados, sensacional, né? Para quem não entende muito de previdência, como é o meu caso, me surpreende muito positivamente esse tipo de informação e como isso nunca consegue ser capitalizado eleitoralmente por ninguém. E acho que é por isso que também ninguém tem uma atenção especial, né? Falam que obra de saneamento não dá voto, mas imagine você comprometer recursos com a previdência também. Né? É um tabu que precisa ser quebrado. Precisa. Ontem a gente foi convidado, Júlio, para apresentar o case previdenciário de Natal num grande evento que aconteceu aqui, com patrocínio, não sei se é patrocínio, mas com gestão do TCU, da Fundação Brasileira de Contabilidade, do CRC. Sim. E o case de previdência de Natal foi convidado para ser apresentado. E é interessante, a palestra que eu dei ontem lá, eu falava justamente isso. Eu começo a palestra com a fase de impacto. Previdência é inimiga da gestão. E aí solto várias notícias, né? Rombo disso, rombo daquilo, tirar dinheiro da educação para pagar a previdência. E lá no final, com o case de Natal, eu consigo mostrar que previdência não é inimigo da gestão. E aí tem um dado interessante. Em 2022, com a reforma da previdência, a gente modificou a sistemática de remuneração do Instituto. O Instituto é uma autarquia. Sim. Ele depende de recursos do Tesouro para se auto-administrar, e isso era muito caro para o município, porque além de pagar a Previdência, ainda tinha que pagar mais 2% de toda a despesa da folha do ano anterior para o Instituto a título de taxa de administração. O que é que a gente fez com a reforma da Previdência? A gente trouxe o custo do Instituto para dentro da arrecadação previdenciária, e ao invés de ser uma arrecadação ativa, quando eu cobrava mais do município, eu criei um limite de gastos. Então, ao invés de eu cobrar mais 2% da despesa previdenciária do município, a gente criou um limite e disse: Natalprev só pode gastar até 2,4% de tudo que a previdência, que o município paga de previdência. E onde é que está o grande lance disso? Por que previdência é amiga da gestão? A gente gasta com eficiência
E a sobra de recurso, a lei previdenciária de Natal hoje permite que o que sobra de recurso no Natal Prev de um ano para o outro possa ser utilizado como pagamento de benefício previdenciário. E aí, nessa linha de raciocínio, final de 2022 a gente consegue devolver, eu vou botar entre aspas, porque não é devolver, eu diminuo o que a Previdência despende, o Tesouro despende no início do ano subsequente. 1.600.000. 2023 chegou aí perto dos seus 2.800.000. Início de 24, né, com o resultado de 23, a gente chegou aí a 3,5, e a expectativa da nossa equipe financeira do Natal Prev, que eu tenho que parabenizar aqui, não poderia deixar de parabenizar, a expectativa é que a gente atinja aí quase 4,5 milhões já em janeiro, diminuindo despesa da folha municipal. E essa modificação legislativa passou pela Câmara Municipal também, que a Câmara Municipal hoje a gente estava elogiando pela manhã algumas coisas importantes que foram feitas nessa gestão e que são coisas que muitas vezes não são vistas pela população, com relação à revisão do plano diretor, o próprio Código de Obras, regulamentação das AITPs, duas reformas da Previdência. Duas reformas previdenciárias também. Então foi uma Câmara parceira também, inclusive da Previdência, não é? Parceira e responsável, tá, Júlia? Assim, eu lembro muito desse último processo agora que passou por lá, da revisão de segregação de massas, e tiveram vereadores da oposição votando com o projeto. Sim. Isso é de parabenizar, porque difícil assim, de ver, viu? Você vê que a técnica falou mais alto do que a política. O parecer da vereadora Brisa, e eu tenho que elogiar aqui, acho que na Comissão de Legislação e Redação Final, foi exaltando o projeto. O projeto estava correto do ponto de vista legal, correto do ponto de vista atuarial e era viável e interessante para a Previdência. Então, bacana. Então, assim, é bacana isso. Quem dera que fosse sempre assim, né? Essas discussões apolíticas e republicanas, né? Tiago, falando de aposentadoria, eu me lembro de um tempo atrás, me corrija se eu estiver errada, mas a gente conversou aqui sobre um momento ali que o pessoal correu atrás de se aposentar, porque precisava, que, dentro de determinado regime, para que tudo acontecesse ali da maneira que as pessoas ainda imaginavam. Há quantas anda essa situação? bem lembrado, Andresa. Foi aqui nessa bancada mesmo contigo, conversamos, foi uma decisão do Tribunal de Contas. Eu vou dizer assim, que obrigava, né, o nosso segurado a se aposentar, entre aspas, né? Entre aspas, não obrigava, ou ele se aposentava até aquela data, ou ele seria retirado do regime próprio de Previdência e iria para o INSS. Existe um tema de repercussão geral, né, que estava sendo julgado no STF, e esse tema foi definitivamente julgado no dia 17 de junho desse ano, e ele pôs fim a essa discussão. O que é que o STF disse? Até a data de hoje, que é quando publica esse novo julgamento, esse novo entendimento, todos aqueles que completaram o direito de se aposentar até essa data não precisam se aposentar agora, podem se aposentar quando quiser e bem entender, porque eles vão exercer o direito que foi conquistado antes da mudança legislativa. Então, aquela regra do TCE que estabeleceu que era até o dia 25, se eu não me engano, era 25 de abril desse ano, ela não existe mais. Tá? O TCE mudou o entendimento, acompanhou naturalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do tema 1254, da repercussão geral, e hoje foi devolvido esse direito previdenciário dos segurados, que já era uma batalha de Natal isso. Né? Não sei se vocês se recordam, mas Natal não conseguiu atuar ativamente no processo por não ser parte, mas visitas reiteradas à presidência do Tribunal de Contas, entrega de memoriais, nos dias dos julgamentos estivemos presentes para tentar construir junto com a Associação de Regimes Próprios a tese de que era prejudicial. A decisão, ela não era só prejudicial para o segurado, ela era extremamente prejudicial para as previdências. Não sei se quando a gente estava aqui naquela oportunidade, eu disse, se essa decisão for cumprida, nós estamos falando aí do dia para a noite aposentar 1.300, 1.400 pessoas. Então imagine isso, de um dia para a noite vir para dentro do caixa da Previdência como despesa, sem projetar, sem conseguir fazer segregação de massa, sem conseguir fazer transposição de vida, utilizar os recursos capitalizados. Seria um caos previdenciário, sem contar o caos administrativo que se instalaria na prefeitura por perder de uma hora para outra 15%, 16% da sua massa
produtiva. De obra, Então, complicado demais. Bom, eu acho que eu nunca tinha tido assim uma informação para deixar tão feliz sobre Previdência como tive hoje. Hoje eu fiquei satisfeito, viu? Porque sempre a gente se preocupa, né? A prefeitura, com o governo do estado, para saber, pessoal, a gente vai ficar só pagando o pessoal que está trabalhando e daqui a pouco a gente vai pagar o pessoal que nem trabalhando tá e nada de investimento, mas pelo menos Natal está conseguindo fazer uma boa no gestão. mundo ideal, aquele recurso que está ali guardado, ele sendo investido, no mundo ideal ele deveria pagar 100% da Previdência, né? Mas não, a gente precisa continuar arrecadando e continuar alimentando aquele fundo. Então, sim, eu posso dizer sem medo de errar, a Previdência de Natal, ela é solvente, ela é superavitária e ela é viável. Demais. Muito bem. É isso, Júlio? É isso. Então, vamos agradecer aqui ao presidente do Instituto da Previdência dos Servidores de Natal, Natalprev, o Thiago Marreiros, trazendo essas informações de suma importância, né, pra gente entender um pouquinho aí, como o Júlio fala. Eu sou meio leigo, não sei direito, mas quero entender. Sou eu e meio. E claro que a gente leva também a informação aí pra você, ouvinte. Thiago, muito obrigada, viu? Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Andresa. Muito obrigado, Júlio, a toda Jovem Pan e aos nossos espectadores. E é sempre bom trazer conhecimento e esclarecimento sobre uma área tão técnica e tão árida, tão difícil de debater. Só uma pergunta, vai ficar para o ano que vem? Já conversou com o Paulinho alguma coisa sobre isso? Não? Aí a pergunta de $1 milhão. Né? Só quem define a equipe é o prefeito eleito, então... Nada foi discutido. Nada foi discutido. Ok. Nada certo, mas o que tá certo é o final de ano, Feliz Natal, viu? Um ano novo maravilhoso para você, viu, Thiago? Muito obrigado. Amém, para todos nós. Ó, gente, 11h42.